Chegamos ao nosso terceiro episódio da terceira temporada do nosso talk show para Nutrientes para a Vida e eu tenho dois grandes convidados aqui, professor Dr. Walter Casarim, que é coordenador e diretor geral e científico da Nutrientes para a Vida, e o nosso convidado de honra, Antonino, que é diretor executivo da AMA Brasil. E minha pergunta inicial já vai direto ao ponto. Como é que você vê o futuro do mercado de fertilizantes no Brasil? O futuro de fertilizantes no Brasil, ele é de suma importância não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Nós estamos falando hoje de uma população mundial de 8,2 bilhões de pessoas, né? Concentrada principalmente na Índia, China e outros países mais populosos aí, e o Brasil com a sua população na faixa de 230, 240 milhões de pessoas. Hoje, se o Brasil não tivesse o fertilizante, ele estaria fadado a não ter a importância que tem no agronegócio mundial e no cenário que ele tem como base de atuação, seja no mercado de grãos, carnes, suínos, aves e todas essas culturas. Qual seria o grande desafio do mercado de fertilizantes no Brasil? O grande desafio do mercado de fertilizantes no Brasil é que a gente importa em torno de 85% a 90% dos fertilizantes. Distribuído no NPK, o N a gente praticamente está importando quase 90%, 95%. O potássio é praticamente 100%, apenas 3% na produção nacional. E o fósforo, que chegou no passado a ter uma produção de 50% a mais, 50 ou mais por cento de participação na produção nacional, hoje não passa de 20%, tá certo? 25%. Então o desenvolvimento nosso, ele passa por alguns pré-requisitos. Pré-requisitos como priorização e desenvolvimento de plantas industriais no Brasil. O que seriam plantas industriais? Seriam aquelas plantas que partem de matérias-primas químicas ou matérias-primas que sofrem transformações químicas, purificando essas matérias-primas, sem levar metais pesados, sem levar contaminantes para o solo, tá certo? Então, no NPK, essas matérias-primas são tratadas e elas são revendidas para os misturadores, que formam as formulações 4, 14, 8, 10, 10, 10, 20, 30, 20, entendeu? São concentrações de NPK diferentes para cada formulação, ou seja, da mesma forma que você receita para o seu paciente a nutrição, o misturador receita a nutrição para o solo. O solo pode ser deficiente em cálcio. E aí você agrega o cálcio. Agrega o cálcio. Ele pode ser deficiente em cloreto de potássio. Você adiciona. É a suplementação. Exatamente. Né? Como se fosse a suplementação de nós humanos. O Brasil está fazendo alguma coisa para tentar reduzir essa dependência, né, de importação de fertilizantes? O Brasil ele tem o CONFERT, que é o Conselho Nacional de Fertilizantes, na qual traz temas de desenvolvimento, tá, para a indústria nacional. Porém, a indústria nacional, né, hoje ela é dominada praticamente por multinacionais, que estão fora do Brasil. E para você fazer aplicação em investimentos no Brasil, você tem que ter segurança jurídica, segurança tributária, tá certo? Segurança de suprimento. Né? Então, quando eu menciono esses 3 itens, Walter, eles devem ser tratados pelo Plano Nacional de Fertilizantes, tá certo? Só que a gente trava, por exemplo, nós temos uma mina de cloreto de potássio com capacidade de 3 milhões de toneladas. Essa mina está em desenvolvimento há mais de 10 anos, seu licenciamento. Então, cada momento que passa é um momento a mais de desafio. Se eu colocar um investimento que há 10 anos atrás seria um investimento de 500 milhões de reais, que até, graças a Deus, nós temos uma moeda única há bastante décadas, né? Então, quando eu falo que há 500 milhões há 10 anos atrás, essa planta, para você colocar ela para rodar, são 4 bilhões, tá certo? Então, o investidor estrangeiro, ele pensa 2 vezes antes de investir no Brasil. E aí, o que acontece? Além de ter esses itens que travam a decisão de investimento, tem o item de logística, que é extremamente importante
que ele teria que ser conectado ao Plano Nacional de Fertilizante. O Plano de Logística Nacional é um, seja ela marítima, rodoviária e ferroviária, e o Plano Nacional de Fertilizante é outro. Então, existem priorizações no Plano Nacional de Logística que não casam com as priorizações do Plano Nacional de Fertilizantes. Entendi. Então, você teria que ter esse casamento para ter um casamento perfeito. Porque, como eu disse, tecnologia, o Brasil desenvolve a tecnologia dele próprio. Então, apesar dele ser altamente dependente de mercado nacional, o Plano Nacional de Fertilizantes veio para corrigir parcela dessa dependência. Nós somos plenamente conscientes que nós não vamos conseguir reduzir 100% a dependência, nem 50%. Mas alguma coisa a gente consegue reduzir, seja através do fertilizante mineral, seja através de estudos da Embrapa para aproveitamento melhor do NPK, que é especificamente o fertilizante mineral, químico mineral, né? Seja através do produto orgânico. Então, tudo isso está na cadeia. Nós sabemos que no momento de crise mundial pode faltar fertilizantes, aumentar as demandas e, consequentemente, os custos, e para nós, consumidores, nós termos alimentos mais caros, né? Existe essa possibilidade, a curto, médio prazo, de uma crise mundial e de afetar o nosso mercado brasileiro? Crise mundial de disponibilidade de fertilizantes, eu posso te garantir que ela é uma crise fabricada em cima de oportunidades de ganho de lucro, tá certo? Por que eu digo isso? Quando o fertilizante estava, o cloreto de potássio saiu de $300, foi para $1.200, tá certo? O agricultor brasileiro pagou isso. E a população absorveu esse custo e a exportação de grãos também absorveu esse custo, tá certo? Quando caiu o preço, melhor é que o fertilizante que também cai e cria uma relação de troca entre a produção e a aplicação de fertilizante mais favorável, tá certo? O que acontece com uma crise mundial? A crise mundial, todo mundo tem que sobreviver, tá certo? E todo mundo tem que se financiar, né? E as grandes produtoras de fertilizantes, de matérias-primas de fertilizantes, estão em países altamente sensíveis a crises mundiais. Por exemplo, o Israel. Israel tem a ICL, que tem a produção no norte de Israel, na beira do mar. Né? O cloreto. Né? A Rússia é um grande produtor de cloreto de potássio mundial. Em vez dele exportar pelo sul, ele está exportando pela China, e o pagamento que os Estados Unidos falou que não podia ser em dólar, não tem problema, eu faço pagamento em yuan, que é chinês. Que é a moeda. Então, eu tenho alternativas. Eu tenho alternativas, não. Se eu tenho uma necessidade, eu crio alternativas. Tá certo? Então, a necessidade não é a necessidade do Brasil ser dependente. É a necessidade das plantas industriais fora do Brasil entrarem em produção. Gente, eu agradeço demais a presença do Antonino, do professor Walter. Esse terceiro episódio está muito rico, está muito bem nutrido de informações, e vocês continuem nos acompanhando, porque teremos mais episódios e, lógico, curtam, compartilhem, comentem, mandem suas questões para nós. Até breve.